E agora a gente vai girar a chave porque a gente está no período de férias, tem muito sol, muita exposição dos olhos, né? Na água do mar, na piscina, com cloro, enfim. Você aí que está assistindo, você sabe quais os cuidados você precisa ter para preservar e cuidar dos seus olhos durante essa época do ano? Para falar sobre isso, a gente está recebendo hoje, aqui no programa Universo, a oftalmologista Fernanda Fernandes. Quero agradecer o convite, viu, doutora, de estar aqui esclarecendo para a gente. E eu queria já começar essa nossa conversa perguntando, na verdade, se os casos de conjuntivite, irritação, a inflamação nos olhos costumam aumentar nessa época do ano. Boa tarde, seja muito bem-vinda e feliz ano novo. Feliz ano novo também. Você viu aí, né, a reportagem, todo mundo na praia, verão é bom demais, né? Então, com certeza, assim, as conjuntivites, elas tendem a aumentar no verão, já aumentaram, já estão aumentando. Então, não só pelas temperaturas elevadas, mas também porque a gente faz mais atividades ao ar livre. Vai para a praia, vai para a piscina, fica em ambiente externo. Então, existe um risco maior de levar mãos aos olhos, contaminar e aí sim adquirir uma conjuntivite. É isso. Quais os cuidados que a gente precisa ter mais um pouquinho de atenção nesse período do ano, doutora? Nesse período do ano, em relação às conjuntivites, o que é que a gente tem que fazer? Evitar tocar os olhos. A grande maioria das conjuntivites que são infecciosas, que contagiosas, que pega de uma pessoa para outra, pega através do contato direto da mão nos olhos. Então, a gente tem que evitar e aumentar a frequência com que a gente lava. Água, sabão, se quiser usar álcool também pode usar, mas o principal fator é não tocar os olhos. Certo. No caso das crianças, que a gente não tem como ter um controle maior, né, porque são extremamente agitadas, a gente perceber que tem uma inflamação, né, tá vermelho, tá irritado. Qual o primeiro passo que a gente tem que ter? Porque tem gente que já vai compra aqueles colírios, né, que são que desinflamam e tal. Uhum. Enfim, tem colírio de tarja preta, né? E as pessoas usam indiscriminadamente. Exatamente. O primeiro passo é não se automedicar e não medicar a criança, se você não for médico oftalmologista, né? Então, a vermelhidão pode ser uma série de coisas. Pode ser uma inflamação porque dormiu tarde, dormiu pouco, pode ser porque está ressecado, pode ser alergia, pode ser conjuntivite infecciosa, tem uma série de possibilidades. Então, a principal coisa é lavar por fora, evite qualquer coisa dentro do olho que não tenha sido prescrito. Não jogar soro fisiológico dentro do olho, não jogar água boricada dentro dos olhos, é pegar a criança, limpar por fora e levar para o médico. Limpar, quando você fala limpar, é passar água corrente ou com Pode sabão? ser, não, sabão não, lavar ou com soro por fora ou água corrente por fora com algodão. Certo. Só para se tiver secreção, você conseguir limpar aquela secreção. Mas não jogar dentro do olho, porque vai piorar. O soro fisiológico, ao contrário do que muita gente pensa, piora a inflamação, irrita mais. Porque é sal de cozinha diluído, só que numa concentração bem baixinha. Entende? Tem algum tipo de prevenção que as pessoas podem ter em relação aos olhos? Por exemplo, em relação à pele, você passa o protetor, você tem os cuidados. Em relação ao cabelo, você tem também um protetor. Em relação aos olhos, tem como se prevenir antes ou são esses cuidados mesmo? Em relação à conjuntivite, é cuidado com a higiene das mãos, é o principal. Em relação à pele, como você falou, né, proteção contra os raios ultravioletas, aí é o óculos escuro. Só que não é qualquer óculos escuro, você tem que ter um óculos escuro que tenha a garantia, a certificação de que tenha proteção contra os raios ultravioletas, porque muitos que vendem por aí não têm. E aí dá a falsa impressão de proteção. Então, o nosso olho, se a gente não estiver usando óculos, por exemplo, veio a luz forte, a pupila fecha para proteger dos raios. Aí causa até aquela cegueirazinha momentânea. Isso, dá aquele desconforto. Isso. Quando a gente usa um óculos de sol sem proteção, ele é escuro, então dá um falso conforto. Então a pupila não fecha tanto e entra mais raio de sol. Então, ao invés de proteger, ele ainda piora. É uma falsa proteção e ainda aumenta o prejuízo, entendeu? Pronto. Eu estava falando aqui agora, né? Falei sobre os protetores, né, solares. Sim. E algumas queixas que a gente vê das pessoas é na hora, inclusive, de passar o protetor, esse protetor escorre para os olhos e começa a arder. E aí? Isso faz um tipo de conjuntivite química. Existe uma queimadura química pelo produto, não só protetor solar, mas maquiagem, às vezes passa muito perto do olho e cai, ou então passou, não lavou a mão e passou a mão no olho. Não sei se você lembra, se não me engano foi ano passado,
que muitas pessoas usaram pomadas modeladoras para cabelo, para penteado. E aí tomou banho de mar ou choveu e escorreu para o olho. Teve muita gente com queimadura Pessoas química. que ficaram com cegueira de 1, 2 temporária, dias, né? porque faz um machucado, um ferimento na córnea, que é essa tampinha transparente que dá a visão toda borrada. Então, é uma cegueira temporária mesmo. Daí vai cicatrizando, com tratamento melhora. Tanto que a Anvisa suspendeu um monte dessas medicações. Eu vi. Nesse caso, eu acho que o que mais atrapalha em tudo na vida é o desespero, né? As pessoas ficam desesperadas e aí querem passar sabão mesmo e passar detergente e tal. Gente, pelo amor de Deus, viu? Nada disso. Água corrente. Nessa situação que caiu alguma coisa no olho, abre a torneira e lava. Porque quanto menos produto ficar, vai arder, porque queimou. Fez uma queimadura química. Vai ficar vermelho, vai lacrimejar, vai ter sensibilidade à luz. Então, você vai lavar, tirar o excesso daquilo e vai na emergência oftalmológica. Certo. E para a pessoa que viaja nessa época do ano, não tem para onde correr, né? As praias estão lotadas, as piscinas estão lotadas, os clubes estão lotados. Para as pessoas que frequentam, né? Que estão ali na piscina, que estão ali no mar, enfim. E não tem nada, por exemplo, não aconteceu nada, ainda assim você tem que ter um tipo de proteção, alguma cautela, como é que é isso? Em relação a banhos de piscina, por exemplo, crianças que gostam muito de abrir os olhos embaixo d'água, né? Mergulhar e abrir os olhos. Isso. Pode ter uma reação de ficar com o olho vermelho. Eu mesmo na infância, quantas vezes, né, a gente fica. Então, a gente orienta o uso de óculos de mergulho. Acaba com isso. Porque o grande problema é que as pessoas vão na piscina de protetor solar, de bronzeador, de creme de cabelo, e essa reação desses produtos com cloro fazem compostos químicos que reagem e irritam muito os olhos, entendeu? A água do mar, não preciso nem falar, né, que não é uma água limpa, contaminada. Então, o ideal é evitar abrir os olhos embaixo d'água, e se quiser muito abrir, que é muito gostoso, né, óculos de mergulho e está tudo certo. Pronto. Então, para você que está ligando a televisão agora, a gente está aqui falando, né, dos cuidados que se deve ter nessa época do ano em relação à nossa saúde ocular, né? Os olhos precisam ter cuidados também. E eu volto aqui com a doutora Fernanda para falar dos cuidados com a nossa saúde ocular nesse período de férias. No período de férias, doutora, por estar de férias, jovens, adolescentes, principalmente crianças, né, ficam muito tempo expostas a telas de celular, né? Isso também tem que ter um certo cuidado? Tem sim, com certeza. É o maior desafio dos pais hoje em dia, como a gente estava falando aqui, é tirar essas crianças da tela. Até porque muitas vezes os pais trabalham e as crianças ficam com algum cuidador em casa e fica difícil impor os limites. Né? Mas o que é que o excesso de telas pode provocar na visão das crianças? Né? Primeiro é que o tempo de tela prolongado, principalmente se for muito próximo aos olhos, pode estimular o aparecimento de miopia, que é um tipo de grau que tem uma dificuldade para enxergar de longe. E essa miopia tem acontecido em crianças cada vez mais novas e está sendo progressiva. A miopia está aumentando de uma velocidade muito rápida. Além disso, a síndrome do olho seco. As crianças passam muito tempo ali, sem piscar, ou celular, ou videogame, tablet, computador, o que seja. Então, a lágrima evapora, o olho resseca e a dificuldade que a criança tem. Pode aparecer olho vermelho, ardor, criança que pisca demais, pode estar com o olho seco ou até alguma dificuldade visual mesmo. São os principais efeitos nos olhos relacionados ao uso excessivo de telas. Mas a gente sabe que esse uso excessivo de telas atrapalha a vida da criança como um todo, né? Claro, claro. Então, como a gente estava falando, tem que ter o cuidado para a criança não viver mais na realidade virtual do que na real, na vida real mesmo, né? Até porque as crianças ficam com aquele incentivo ali o tempo todo, quando tira o estresse. Acha o tédio, não tem o que fazer, não sei o que fazer. Para o adulto já é complicado, já é complicado. Para a criança Exatamente. Que não tem noção muito das coisas. Doutora, em relação à vista seca, como que é recomendado o uso do colírio? Que a gente vê muito aí, né? Aquele colírio que a lágrima artificial. Você pode estar pingando toda hora? Não. Na verdade, banalizam muito, né? Eles falam, não, é normal. Não. É só para você pingar mesmo, fique pingando e tal, porque... Não, de forma alguma. Existe uma série de colírios lubrificantes, que a gente chama de, não é nem lágrima artificial, porque não consegue nem chegar próximo da lágrima, mas são colírios umidificantes, lubrificantes, para tentar tirar esses sintomas do olho seco, né? Então, tem muita gente que tem sensação de cisco, ardência nos olhos, olhos vermelhos, coçando, visão embaçada. Então, realmente, o colírio melhora.
Só que existem vários tipos de olho seco por várias causas diferentes. Então, por isso que a gente opta por um colírio ou outro. Mas não é para usar indiscriminadamente, porque muitas vezes... Mesmo esses que é para lubrificar, Mesmo são para esse- lubrificar, não isso. pode usar de Porque- forma... Não, por quê? Porque muitas vezes você não sabe a causa. Você está ali só tratando o sintoma, mas por que seu olho está ficando seco? Você tem que saber isso. E daí você vai procurar um especialista e isso vai ser resolvido. Doutora, quero agradecer a sua participação. agradeço. Tá? Quero que você deixe aqui as suas redes sociais para quem estiver querendo fazer uma consulta, tirar dúvidas, por favor. Então, meu Instagram, que é Oftalmo Fernanda, lá eu tiro dúvidas, eu converso pelo direct, eu trago informações de forma bem tranquila, bem leve e bem clara. A minha rede social é bem acessível.